Shalom, queridos vocacionados ou futuros vocacionados, querido irmão que está aqui nesse dia. Então, se você está aqui, existe uma providência de Deus que lhe trouxe aqui. Esse primeiro dia é o que a gente chama de vocacional aberto. É o dia para a gente conversar um pouco sobre o que é o vocacional, então, que você vai viver durante esse ano, e para que a comunidade possa lhe fazer essa proposta de escutar a voz de Deus e de discernir a voz de Deus. Se você está aqui, você pode ter vindo porque alguém lhe chamou, porque o seu pastor do grupo de oração, o coordenador do seu grupo de oração, pediu para você vir, ou você pode estar aqui porque seus amigos estavam vindo e aí você queria vir também, ou pode ser que você estava passando e Deus colocou no seu coração de você vir para esse momento aqui do vocacional aberto. Independente das motivações que o trouxeram aqui, eu tenho muita consciência e eu quero lhe dizer que existe uma providência de Deus que lhe trouxe até aqui e que quer falar ao seu coração. Vocacional. O que é o vocacional? Nós vamos conversar sobre isso no primeiro encontro vocacional, após esse encontro vocacional aberto. Mas já adiantando, o que é vocação? Do latim vocare. Vocação significa chamado. Vocare, o chamamento. Alguém que chama, e se alguém chama é porque espera a resposta. Se alguém lhe chama e diz, ei, psiu, de longe, você olha para a pessoa e quer responder, né? Estou aqui, então dá um tchauzinho também. A pessoa que grita, ela espera uma resposta. Vocação é exatamente isso. Deus grita ao nosso coração, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Deus chama. E Deus está chamando você. Independente das razões de você ter vindo para cá. Se coloque diante de Deus como alguém que escuta um chamado. Escuta a sua vocação. Vocação significa chamado de Deus. Então Deus está nos chamando. Então se Deus trouxe você aqui, provavelmente você possa estar aqui por outras razões, mas Deus quis você aqui para lhe dizer, ei, psiu, eu estou te chamando. Eu quero falar ao teu coração. Claro que esse é o movimento que você vai viver durante todo o ano vocacional. Esse é o movimento que você vai viver até o dia de você mandar a carta. E até o dia de receber a resposta de ingresso ou não na comunidade de vida ou na comunidade de aliança. Mas hoje, já é importante hoje, você vai ter momentos de oração, momento de adoração, que você vai poder estar diante de Deus e escutar se é o tempo de você fazer o vocacional ou não. Escutar o chamado de Deus que quer falar ao teu coração. E pode ser que você, por muitas questões, seja pelos seus pecados, os vários pecados, os pecados contra a castidade, que hoje são tão comuns, infelizmente, os pecados de orgulho, de vaidade, e tantos outros pecados, a indignidade. E aí você pode pensar, não, eu não sou digno de uma vocação, eu não sou digno de um chamado de Deus. Eu quero lhe dizer que essa não é a lógica de Deus. Deus não lhe trata segundo os seus pecados. E se Deus lhe chamou, se Deus lhe escolheu para uma vocação e para esta vocação, Deus já está contando com todas as suas fraquezas, com todas as suas limitações, e Ele te chama assim mesmo, do jeito que você está. Claro que Deus vai agora lhe convidar a trilhar um caminho de purificação, de conversão profunda, para que você possa aderir ao chamado de Deus. E o vocacional é também isso. Se você está aqui, é para responder ao chamado de Deus. Porque não tem outra razão. Não tem outro sentido. Não tem outra razão de você estar aqui, senão o chamado de Deus. Ah, mas Vitor, Deus está me chamando, mas eu respondo se eu quiser. É verdade. Você responde se você quiser. Por isso que para um vocacional acontecer bem, é preciso existir uma única motivação no meu coração e no seu coração, que com a graça de Deus você vai começar o vocacional a partir de hoje.
deve existir uma e somente uma motivação: amar a Deus, o amor de Deus. É aquela primeira pregação que a gente escuta, aquela primeira experiência que a gente tem quando conhece a Deus. Você pode lembrar do seu seminário de vida no Espírito Santo, você pode lembrar do seu grupo de oração, onde você teve a sua experiência com Deus. A primeira coisa que a gente ouve falar e a primeira experiência que a gente tem é com o amor de Deus. E não existe vocacional se não for por amor a Deus. Então por que eu estou aqui no vocacional? Por que eu estou me dispondo a começar esse caminho? Porque eu experimentei tanto do amor de Deus que eu quero corresponder a esse amor. E eu só posso corresponder amando. Eu só posso dizer sim a Deus amando a Deus. Então Deus está chamando. Eu respondo se eu quiser? Sim. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quero responder. Porque eu quero responder porque eu quero amar a Deus acima de tudo e de todos. Eu não quero deixar que nenhuma situação, nenhum plano humano, nenhum projeto humano me tire dos projetos e dos planos de Deus. Que nenhum projeto humano me tire dos projetos e dos planos que Deus pensou para mim, que Deus pensou para você. Então, quando você for rezar hoje, se ponha, se coloque diante de Deus e peça essa graça a Deus. Senhor, eu não quero que nada me tire da tua vontade. Porque o que eu mais quero, Jesus, hoje é a tua vontade. Se você não está aqui porque deseja amar mais a Deus, peça essa graça a Deus, de permanecer no vocacional por amor a Deus. Se você ainda não tem essa experiência, talvez Deus durante o ano vá inflamando e atraindo o seu coração a poder dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, o que eu quero é a tua vontade. E a gente pode lembrar assim de alguns exemplos, né? Como por exemplo São Francisco de Assis. Tinha tudo, né? Uma família rica, um pai comerciante, um homem aventureiro, um homem cheio de capacidades, buscava as glórias dos cavaleiros, né? Que lutavam pela sociedade, lutavam pelo seu povo. Então São Francisco de Assis tinha tudo que o mundo poderia oferecer. E num dado momento, Deus vem ao seu encontro e dá a ele essa experiência com a voz de Deus, com o chamado de Deus. E você pode estar aqui muito como São Francisco. Pode ser que você tenha vindo uma vida muito bem projetada e ainda esteja nela, sem problema, não tem nada de errado. Talvez a vida de São Francisco não tivesse nada de errado antes dele conhecer a Deus. A questão é: a voz que me atrai, que me chama e que inflama e que faz arder o meu coração, é essa voz que conduziu Francisco. É essa voz que me conduziu e é essa voz que deve conduzir você hoje a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, o que eu quero fazer é a tua vontade. E atraído por ti, Senhor, eu quero te seguir, que é o tema desse ano vocacional. Atraído por ti, Senhor, eu quero te seguir. E aí, por onde o Senhor for, eu quero ir. E por onde Ele quiser que eu vá, eu quero ir. Por onde fores, Senhor, eu irei. Porque esse coração que é tão atraído, tão inflamado de amor como foi o de Francisco de Assis, é que nos move a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. E é esse o convite que a gente lhe faz, nós da assessoria vocacional, nós da comunidade Shalom, permanecer na vontade de Deus. Então, se você veio aqui hoje, vão ter ainda outros momentos de oração, é o convite da comunidade. Trilha esse caminho vocacional, trilha esse ano vocacional, agora sim, permanecendo até o fim, porque Deus tem a falar até o último instante do vocacional. Então, permanecendo até o fim, Deus vai poder lhe formar, lhe educar, lhe amadurecer, lhe converter, lhe purificar e lhe ajudar a, de uma forma madura, dizer sim ao chamado de Deus.
Um outro exemplo muito claro para um caminho vocacional, um exemplo vocacional, é o exemplo de Chiara Lute. Chiara Lute é uma jovem que está em causa de beatificação, uma jovem italiana. Ela morreu aos 18 anos, ela faleceu aos 18 anos. E na história dela, de Chiara Lute, ela descobriu o câncer, ela faleceu de câncer, descobriu o câncer. Depois que ela volta do hospital, com a cara muito preocupada, um semblante preocupado, sua mãe vai ao encontro dela para perguntar se está tudo bem, já sabia da doença que ela tinha descoberto, e ela não queria falar com ninguém. E aí naquele momento ela senta no sofá e passa 25 minutos. 25 minutos. E após 25 minutos, se diz na história de Chiara Lute, que é aquela frase que mais é conhecida dela, pelo menos para nós, que é: se tu queres Jesus, eu também quero. Se tu queres Jesus, eu também quero. Então, estudando um pouco a vida de Chiara Lute, se diz assim que Chiara Lute levou 25 minutos para dizer sim ao chamado de Deus. Aquele momento de escuta, de compreensão da vontade de Deus, e após 25 minutos ela olhou para Jesus e disse: Jesus, se tu queres, eu também quero. Se tu queres, eu também quero. Então é esse o convite. Se põe diante de Deus e diga: Senhor Jesus, se é esse o chamado que tu me faz, de viver esse ano vocacional, de descobrir o meu chamado como comunidade de vida, como comunidade de aliança, é o que eu quero também. É o que eu quero também. E nesse vocacional a gente tem algumas coisas muito práticas, né, que é muito importante a gente comentar. Esse ano é um ano de muitas graças. É um ano que a gente sofre muito, com certeza, porque é uma luta interior, a gente com Deus, você e Deus, e será que o que é que Deus quer de mim? É comunidade de vida, é comunidade de aliança, não é Shalom, é Shalom. O que é que Deus quer de mim? Existe uma luta espiritual muito grande, de descoberta da vontade de Deus. E você vai viver durante tudo isso durante esse ano. Existem algumas ferramentas que a comunidade vai lhe dar. Primeiro são os encontros mensais, né? Você vai, a partir de agora, vivê-los. Esse é o primeiro, vocacional aberto. A partir do próximo mês tem o primeiro encontro vocacional fechado. E aí você vai, a cada mês, ter um encontro, um dia de encontro, para conversar e rezar sobre vocação, e rezar sobre a vocação, sobre a sua vocação. Essa é uma ferramenta. A outra ferramenta é, a partir daqui, aqueles que decidirem de fato iniciar o caminho vocacional, você vai ter o plantão vocacional. Então o seu secretário, a sua secretária vocacional da sua missão vai orientar ao final do dia como será e quais os dias, quais os horários dos plantões vocacionais durante as próximas semanas, até o próximo encontro vocacional. E aí você vai fazer esse plantão vocacional. Após o plantão vocacional, aqueles que forem que ingressarem no vocacional, vocês vão receber um acompanhador vocacional. Esse acompanhador vocacional deverá fazer o seu acompanhamento mensal. E você então vai ter uma pessoa que vai sentar com você, rezar sobre a sua cabeça e conversar, escutar e lhe ajudar a trilhar esse caminho vocacional. Então você vai ter mais essa ferramenta do acompanhador vocacional. Então é muito importante a sua sinceridade, é muito importante a sua abertura de coração, é muito importante que você alargue e rasgue o seu coração diante do seu acompanhador vocacional. Que não esconda nada. Peça a Deus a graça de confiar e de se abrir ao seu acompanhador. Porque só assim você poderá crescer. Não esconda nada. Seja 100% sincero com o seu acompanhador vocacional, que é uma ferramenta que a comunidade e que o próprio Deus lhe dá para você trilhar e ser ajudado nesse caminho vocacional. Depois dos acompanhamentos vocacionais, você vai ter, já durante esse mês, aqueles que forem admitidos no vocacional, você vai ser orientado a comprar, a adquirir o Te Seguirei. O que é o Te Seguirei? O Te Seguirei é o livro do vocacionado, é o manual do vocacionado.
é uma orientação de oração diária. Então todo dia, aquele dia você vai poder ter uma orientação, um norte para a sua oração, falando sobre a vocação que está linkada ao tema do vocacional daquele mês. Então se naquele mês vai falar sobre os fundamentos do carisma Shalom, o Te Seguirei durante todo aquele mês, que é o caderno de oração, o Te Seguirei ele vai orientar e vai lhe ajudar a mergulhar naquele tema. Você vai ver como ele tenta passar, o caderno de oração tenta lhe passar isso de forma dinâmica. Além do caderno de oração, que é o Te Seguirei, você, dentro do próprio caderno de oração, tem as orientações do retiro pessoal, que você deve fazer mensalmente. Então, já no caderno que você vai adquirir, que você vai ter em mãos, você vai poder ter acesso ao Te Seguirei e vai poder ter acesso aos retiros pessoais. São ferramentas que Deus está lhe dando, que a comunidade está lhe proporcionando, para que você possa viver bem esse caminho vocacional. Isso são algumas coisas, tem muitas outras coisas. Tem os retiros comunitários, que são no meio do ano e no final do ano, que é o retiro de aprofundamento e o retiro final. Então vão existir algumas ferramentas que Deus vai lhe dar nesse ano e que a comunidade vai lhe proporcionar para você viver bem esse caminho. O que é importante para você agora, neste dia vocacional aberto? O que é o mais importante para você? Escutar a voz de Deus. Escutar aquilo que Deus tem para você. O que mais importa para você hoje é a oração. Porque você pode estar pensando, se você é casado, você pode pensar, mas eu não vou ter tanto tempo assim. Mas vai ser muita exigência. Essas coisas, Deus vai lhe dar graça. Se Deus lhe chama, Deus vai lhe dar graça. A você hoje cabe escutar a voz de Deus. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de mim hoje? Qual a vontade de Deus? Porque se é a vontade de Deus, é a sua felicidade. Se é a vontade de Deus, é aquilo que vai lhe fazer pleno. Não sei se vocês já sentiram aquela sensação, aquele sentimento de vazio. É um dos principais, uma das formas que Deus faz para nos fazer acordar. Que Deus está nos chamando. É aquele sentimento de está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Alguma coisa na minha vida não está se encaixando. Alguma coisa na minha vida ainda não está no lugar certo. É quando Deus diz, ei, presta atenção. O que está faltando na tua vida é a minha vontade. O que está faltando na tua vida é tu seres dócil ao que eu estou te dizendo. Aquilo que eu planejei para a tua vida. Aquilo que eu projetei para ti. Porque Deus nos criou para a plenitude. Deus não nos criou para meias felicidades. Deus não nos criou para uma vida mais ou menos. Uma vida vivida pela metade. Deus nos criou para uma vida plena. Como disse o próprio Pedro, Senhor, aonde eu irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Porque Deus nos criou e Deus lhe criou. O querido irmão que está aqui hoje no Vocacional Aberto, Deus lhe criou para a vida plena, a vida eterna, a vida que não passa. Deus lhe criou para isso. Então não aceite tudo que for menos que isso. Tudo que não for pleno na minha vida, eu não aceito. Eu quero a plenitude. E onde é que eu vou encontrar a plenitude? Onde é que eu vou encontrar a verdadeira felicidade? Na vontade de Deus. No chamado que Deus me faz e na resposta a esse chamado. E na resposta ao convite de Deus de entregar toda a minha vida inteiramente por amor a Ele, por amor a Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então hoje, a você, cabe dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E decidindo-se por esse caminho vocacional, permanecer até o fim. Porque Deus tem muito a formar e a falar. E é um caminho de felicidade. Deus vem em nosso auxílio de uma forma extraordinária. E só assim a gente pode contemplar os milagres de Deus. E eu lhe prometo isso. Se você viver de todo o coração
Eu não tenho medo de prometer isso, porque eu confio, como Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Deus quer. E eu lhe prometo que se você viver com todo o seu coração esse caminho vocacional, você vai tocar os milagres de Deus na sua vida. Sem medo. Sem medo. Claro que o medo ele vem. O medo ele às vezes quer nos tirar. E aí eu penso, ai meu Deus, deixar tudo. E ser comunidade de vida. E como é que vai ser? E ser comunidade de aliança. E como é que vai ser? E aí você fica botando 1001 coisas, 1001 argumentos para dar uma desculpa. E aí ainda você se convence. E você pode estar aí já criando 1001 desculpas para chegar para o seu pastor e dizer, seu pastor de grupo de oração, seu coordenador de grupo de oração, e dizer, ai não, é por causa que eu tenho isso, eu estou terminando a faculdade, ou eu estou no meu trabalho, porque o meu trabalho não deixa. E aí você pode estar encontrando 1001 razões para poder não ficar feio, né? Você poder dizer assim, não, eu não posso esse ano, né? Mas o que é que Deus está dizendo? Se não é o tempo de Deus, é um discernimento a ser feito. Mas o que é que Deus está dizendo? Se Deus está lhe chamando neste tempo, independente e com todas essas questões e todos os argumentos que você queira criar, ah, mas eu tenho esse ou aquele outro pecado, ah, mas eu tenho isso e aquilo outro. Dê o seu sim e deixe que Deus lhe conduza. Diga ao Senhor o desejo do seu coração de fazer a vontade de Deus. E todo o resto, as situações mais difíceis, Deus vai lhe dar a graça. E Deus vai, de uma forma misteriosa, desatar os nós e lhe dar a graça de viver bem esse ano vocacional. Agora, depende de você. Depende do seu sim. Depende da sua resposta. Claro, o vocacional é um caminho de descoberta. É um primeiro passo que você está dando. Deus está lhe convidando hoje a dar um primeiro passo. Se você vai ofertar tudo ou não, o caminho vocacional vai lhe ajudando a fazer esse discernimento. Se você vai ser comunidade de vida, comunidade de aliança. Tem gente que eu conheço que diz, ah, eu não vou nem para o vocacional aberto, porque pode ser que Deus me chame a comunidade de vida. Você não sabe nem, pode ser que Deus te chame a comunidade de aliança, pode ser até que seja outra vocação. Mas se você não der o primeiro passo, como é que você vai escutar a voz de Deus? Tem aquela velha história, né? Não sei se vocês já conhecem, do bilhete, né? Teve uma senhorinha que passou a vida toda rezando para ganhar na loteria. A vida toda rezando para ganhar na loteria. Chegou no final da vida dela e ela disse, Senhor, por favor, já estou velha, me dá essa graça de ganhar na loteria para eu poder viver os meus últimos anos bem. E aí Jesus olhou para ela e disse, se você quer que eu lhe ajude, me ajude, compre ao menos o bilhete da loteria para você ganhar. Nem o bilhete, ela pedia para ganhar na loteria, mas não comprava o bilhete. Aí Deus apareceu para ela e disse, ao menos me ajude comprando o bilhete para você ganhar na loteria. É uma história fictícia, né? É uma brincadeira. Mas, se você quer escutar a vontade de Deus, dê o primeiro passo. Compre o bilhete, né? Entre aspas. Compre esse bilhete. Dê o primeiro passo, entrando no vocacional e escutando a voz de Deus. Se Deus lhe convida, se Deus lhe chama hoje a dar este primeiro passo, não tenha medo. Ainda vão ter muitas águas para rolar durante o ano vocacional. Deus vai falar muito, Deus vai converter, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai elevar, Deus vai amadurecer, Deus vai converter. Deus tem muito a fazer, Deus faz muito no ano vocacional. Mas você precisa comprar o bilhete, você precisa dar o seu passo hoje, dar o seu sim hoje a esse caminho vocacional. É o convite que a comunidade lhe faz, que eu lhe faço. Deus, nesse ano, sempre para começar o vocacional, para discernir o tema, para discernir a proposta visual e todo o material vocacional, a comunidade e a assessoria vocacional rezam para escutar de Deus o que Deus tem, a condução de Deus para aquele tempo
né? É algo muito oracional, para escutar a condução de Deus para aquele povo, aqueles vocacionados daquele ano e para aquele tempo vocacional, né? E Deus nos falava muitas coisas. Dentre elas, vou dizer algumas, não vou dizer todas. Deus falava que esse é um tempo de muita batalha espiritual. E a frase que Deus dava era exatamente dessa forma: o tentador, de diversas formas, tenta gerar dúvidas e desconfianças. Era uma frase que Deus dava na oração. O tentador, ou seja, o inimigo, o demônio, ele tenta gerar de diversas formas dúvidas e confiança. Então, se você está com muitas dúvidas e muitas desconfianças e muitas inseguranças, saiba que existe também uma batalha espiritual. Cabe a você hoje escutar a voz de Deus. O que Deus quer de mim. E como Santa Teresinha, ser capaz de dizer: Senhor, para te amar eu só tenho hoje. Eu não quero esperar. Eu não quero esperar porque existe uma urgência do meu coração de dizer sim ao chamado de Deus. Existe uma urgência, um ardor, um fervor no meu coração que não é fogo de palha. Uma coisa é o fogo de palha, que passa logo, com o vento bate e ele já se apaga. Outra coisa é o ardor que nasce da voz de Deus. É o fervor que nasce da vontade de Deus que grita no meu coração. E se esse fervor, e se esse ardor que nasce da voz de Deus arde no seu coração, ferve no seu coração, não tenha medo. E que as dúvidas e as inseguranças que muitas vezes se levantam, é compreensível, mas que não seja a última palavra na sua decisão de permanecer no vocacional. Que não seja a última palavra no seu caminho vocacional. O que é a última palavra é a voz e o chamado de Deus na sua vida. E Deus vinha nos falando que Ele derrama sobre nós esse tempo e sobre você, que se Deus quiser futuro vocacionado Shalom, Deus derrama a graça da alegria. Deus nos falava da alegria. Deus falava que essa atração, como nos diz o tema do vocacional esse ano, Deus falava que essa atração gera a alegria. A alegria de poder, Senhor, é feliz, não é pesaroso. Não é uma coisa pesada. Não é uma coisa assim que me tira, que está tirando um pedaço meu. Claro, tem muitas ofertas, muitos sacrifícios, tem os sofrimentos próprios. Mas mais do que isso, é a alegria de poder dizer sim a Deus. Não é o medo. O medo vai passar. Mas a alegria de um coração que responde a Deus, a alegria de um coração que diz sim ao chamado de Deus, essa alegria não passa. Porque é uma alegria que vem da vontade de Deus. É uma alegria que vem do coração de Deus. E isso preenche o nosso coração. É a vida eterna que Deus nos chama. É a vida eterna que nós somos vocacionados. Deus nos vocacionou para a alegria, para a plenitude, para a felicidade, para a vida eterna. Deus nos vocacionou a isso. E como é que eu vou alcançar isso? Na vontade de Deus. Só nessa vontade de Deus eu vou ser pleno, feliz, alegre e eu vou encontrar a vida eterna. E Deus nos falava sobre a alegria. E que Deus nos mostrava que a vontade dele, que é o nosso lugar, é ela a nossa alegria. Era uma das moções que Deus nos dava em oração. E Deus nos mostrava que muitas vezes nós duvidamos disso. Nós duvidamos que a vontade de Deus é feliz, que a vontade de Deus é alegre, que ela não nos tira nada, pelo contrário, ela nos dá muito mais. Mas você só vai poder experimentar dessa alegria se você tiver a coragem de hoje de dizer sim. Vão ter desafios? Sim, claro. Vão ter medos? Com certeza. Ai, será que Deus vai me chamar a deixar tudo? E eu não sei se eu tenho coragem. Se Ele lhe chama, bendito seja Deus. É a nossa alegria. Eu sou feliz assim. E puxando aqui um pouco para o meu lado pessoal, né? Eu acho que alguns já devem ter escutado, mas eu tinha uma vida muito tranquila, muito boa. Fazia direito, pretendia ser diplomata, já tinha ido lá no Instituto do Rio Branco para saber como eram as provas. Já tinha toda uma vida
planos, projetos já pensados para a minha vida. Então eu estava namorando, fazia uma boa faculdade, tinha o meu carro, minha família é uma família boa, meus pais me amam muito até hoje, sempre me amaram muito. Tenho 2 irmãs, também um relacionamento muito bons, amigos, eu jogava futebol, surfava, até hoje faço essas coisas, mas faltava algo que não se encaixava. E quando eu olhei para a minha vida e eu vi que tinha algo que não se encaixava, eu olhei para Deus e disse: o que me falta? E aí foi esse momento que Deus disse: olha, eu tenho algo maior para ti. Eu tenho algo a mais para ti. Que não são esses projetos, esses planos que tu fizeste, mas que eu pensei em outros planos para ti. Então nesse momento é o momento de... E olha, eu quero dizer para você, eu não me arrependo um só dia. E teria feito tudo de novo. Desde que eu entrei na comunidade Shalom. Eu faço e faria tudo de novo para fazer a vontade de Deus. E deixaria tudo de novo para fazer a vontade de Deus. Porque fora dessa vontade, eu não encontrei felicidade alguma que pudesse preencher o meu coração. Fora dessa vontade de Deus, eu não encontrei amor humano nenhum que fosse capaz de preencher o meu coração. Fora de Deus, eu não encontrei a verdadeira vida. Nada fora de Deus e fora da vontade de Deus foi capaz de me dar a verdadeira vida que eu tenho hoje. Eu faria tudo de novo. E eu teria deixado tudo de novo. Como deixo todos os dias. Por amor a Jesus Cristo. É a minha alegria. É a minha felicidade. É a minha plenitude. E se é a sua plenitude, bendito seja Deus. Vai doer? Com certeza. Vão existir os sacrifícios? Com certeza. Mas muito maior, indizivelmente maior, é a alegria e a felicidade e a paz de um coração que encontrou a vontade de Deus, que encontrou o próprio Deus. E o vocacional é esse tempo, encontrar a vontade de Deus, encontrar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Por isso não tenha medo. Os medos vão vir, com certeza. A gente é humano. Os medos vão existir? Vão existir. Mas quando a gente diz não ter medo, a gente diz que o medo não paralise. O medo faz parte da vida humana, mas ele não pode nos paralisar. E peçamos a Deus a graça e a coragem de ir contra tudo e todos, muitas vezes, contra as circunstâncias. Às vezes nós somos até perseguidos por estar simplesmente fazendo um vocacional. Mas se Deus faz arder no seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Eu particularmente namorava, meu pai era muito contra a minha vocação. Na época eu nem sabia ainda o que Deus queria. Mas Deus me deu a graça de dar um passo de cada vez. E de crescer naquilo que eu devia crescer aos poucos durante um ano vocacional. Então dê esse primeiro passo. De dizer: sim, Senhor, eu quero viver esse ano vocacional. Então me ajuda. Me ajuda a viver esse ano vocacional. Me dá a graça e a coragem de dizer sim a Ti. De dizer sim ao Teu chamado hoje. Comprar o bilhete. Deus quer lhe mostrar a sua vontade. Deus quer lhe fazer feliz. Então você precisa dar o primeiro passo. Continuando, o Senhor nos dava aqui a passagem de Romanos 8, onde Deus diz, onde São Paulo diz, né? Depois disso, o que nos resta a dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus lhe chama a esse caminho, Deus está com você e Ele vai lhe dar a graça de ser fiel. Estejamos certos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Nem tribulação, angústia, medo, fome, nudez, nada. Nada
príncipes, potestades, dominações, nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus vai lhe dar a graça de ser fiel até o fim. E o Senhor também nos fazia lembrar, nesse momento de escuta e de oração por todo o vocacional para esse ano, Ele nos lembrava dos primeiros cristãos. Eles nos fazia lembrar daqueles primeiros cristãos que foram mártires, nos fazia lembrar das grandes expedições missionárias, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, esse partir em missão, e por isso também que o subtema do vocacional desse ano é: por onde fores eu vou, por onde fores eu irei, porque é esse o desejo de alguém que está atraído por Deus. Senhor, eu quero ir aos confins da terra para anunciar o teu nome, para anunciar o teu amor. É esse borbulhar, esse ferver o coração de alguém que se atraiu por Deus, que deve reger o nosso vocacional. Atraído por ti, Senhor, eu vou te seguir. Por onde fores eu vou, por onde tu fores eu quero ir. E Deus nos falava, por isso o tema, dos primeiros cristãos, dos mártires e das grandes expedições missionárias. E ele ainda nos falava da passagem do semeador. E aí eu finalizo esse nosso momento de partilha com essa passagem do semeador. A passagem do semeador é aquele homem, né, aquele semeador que vai pelos campos e vai distribuindo as sementes em terras. E tem aquela terra pedregosa, tem aquela terra espinhosa, tem aquela terra boa, terra fecunda, e tem no meio do caminho aquelas sementes que caem e os passarinhos comem aquelas sementes e ela não chega nem a gerar frutos. E o vocacional, essa imagem é muito, e principalmente para este dia de hoje, ela é muito significativa. Deus está lançando a semente nesse vocacional aberto. Ele está lhe chamando. É a semente brotada no seu coração, gerada, é a semente lançada no seu coração. O vocacional aberto é isso. É essa semente lançada no seu coração. E é Deus dizendo: ei, eu estou te chamando. Eu te escolhi. Eu estou te fazendo esse chamado. A semente foi lançada. E aí, essa semente cai em terrenos pedregosos. Essa semente cai em terrenos espinhosos. E o que são esses terrenos? Terreno pedregoso é aquele terreno onde a pessoa até escutou a voz de Deus, decide fazer o vocacional. Só que aí, antes mesmo do próximo vocacional, já desiste. Ou então, antes do retiro de aprofundamento, já desiste. Ou então, antes do retiro final, desiste. São aquelas pessoas que acolheram a semente, ou seja, o chamado de Deus, mas não criaram raízes por causa das pedras, o terreno pedregoso. Não criaram raízes. Tem aquelas pessoas que têm um terreno espinhoso, ou seja, as alegrias do mundo, as falsas alegrias do mundo, cansam e sufocam aquela voz de Deus e aquele chamado de Deus. São aquelas pessoas que escutam a voz de Deus, mas por N coisas, ou pelo cansaço, ou por outras questões, não são capazes de permanecer até o fim. Não são capazes de ser fiéis até o fim. E existem aquelas pessoas, que eu espero que sejamos eu e você, que a semente cai em terra boa. O que é a terra boa? É uma terra perfeita? Não. Quer dizer que você precisa ser perfeito para estar no vocacional? Não. A terra boa é a terra que acolhe a vontade de Deus e deixa ela gerar frutos, apesar dos pesares, apesar dos pecados, apesar das inconstâncias, mas permanece na vontade de Deus. E deixa que essa vontade de Deus, esse chamado de Deus, gere frutos e fecundidade. E atraia de tal forma que nada, como diz São Paulo, nada, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem tribulações, angústias, depressões, pecados, impurezas, tudo isso não vai ser capaz de me tirar da vontade de Deus. E aí eu corro para Deus, eu corro para a vontade de Deus, e eu corro para a oração. Então, para finalizar,
Se você esqueceu de qualquer coisa que a gente tiver dito, como é que você vai ser fiel nesse caminho? Vida de oração. Não existe vocacional sem rezar. Não existe um vocacionado que não escute a voz de Deus. E essa voz de Deus que se manifesta na oração. Vida de oração. E aí eu finalizo com esse trecho da nossa oração. Não se deixem influenciar pelos tempos. Não se deixem influenciar pelo sol escaldante. Não se deixem influenciar pelas chuvas. Não se deixem influenciar pelos cansaços. Não se deixem influenciar pelas feridas causadas. Simplesmente digam sim à vontade de Deus. Não se Todas essas questões, todos esses medos e inseguranças. Qual é a voz de Deus que me chama? E como Santa Teresinha poder dizer: Senhor, para te amar eu só tenho hoje. E como São Julião Eymar, ele diz: eu quero responder a Deus hoje. Amanhã será muito tarde. Você possa ir para a sua oração, você possa ir para a adoração hoje no vocacional com essa frase: eu quero responder a Deus hoje, porque amanhã será muito tarde. Podemos repetir juntos, você aí na sua missão, a gente repetir essa frase juntos e que ela não seja só uma repetição, mas seja do nosso coração e do seu coração, seja também uma oração. No 3, nós podemos repetir juntos. 1, 2, 3. Eu quero responder a Deus hoje. Amanhã já será muito tarde. Novamente. Eu quero responder a Deus hoje. Amanhã já será muito tarde. Eu quero responder a Deus hoje. Amanhã será muito tarde. Que Deus lhe dê a graça de ser fiel, dizer sim a esse chamado e de permanecer no vocacional Shalom, descobrindo e fazendo a vontade de Deus. Deus os abençoe. Shalom.